A figura que a história registrou como Joseph Mengele veio ao mundo em 16 de março de 1911, na pequena cidade de Günzburg, no sul da Alemanha, em um momento em que o país ainda sentia as cicatrizes de sua unificação recente. Seu pai, Karl Mengele, era um engenheiro que, por volta do nascimento do filho, já comandava uma fundição próspera especializada em equipamentos agrícolas e serras, cortadeiras e moinhos, empregando 7 funcionários, o que, para os padrões da região, colocava a família em posição de destaque econômico. Sua mãe, Walburga Ufauer, daria à luz, nos anos seguintes, mais 2 filhos, Karl Jr. e Alois. O jovem Joseph cresceu em uma Alemanha ainda abalada pela Primeira Guerra Mundial, conflito que eclodira quando ele mal completará 3 anos. A nação, aliás, era uma criação recente. Até a década de 1860, seu território se fragmentava em mais de 2 dúzias de pequenos estados, até que, sob liderança prussiana, unificou-se em 1871 como o Império Alemão. Essa ascensão abrupta desestabilizou o equilíbrio europeu, alimentando tensões que nas décadas seguintes fariam o continente deslizar para a guerra. A Alemanha se aliou ao Império Austro-Húngaro, enquanto Grã-Bretanha, França e Rússia se uniram para conter seu poder. Os conflitos iniciais, restritos a disputas indiretas na África e nos Balcãs, explodiram em 1914, quando uma crise local nos Balcãs deflagrou a Primeira Guerra Mundial. O conflito arrastou-se por mais de 4 anos, envolvendo potências como o Japão, e mais tarde os Estados Unidos, até a derrota alemã, que enterrou o Império e deu origem à República de Weimar, um regime nascido sob o peso de um tratado de paz humilhante, o de Versalhes, cujas cláusulas punitivas marcariam profundamente o futuro do país. Mesmo criança, Mengele não estava imune a esses abalos. Seu pai alistou-se no exército logo no início da guerra, deixando Walburga sozinha para criar os filhos e sustentar o negócio. Com determinação inquebrantável, ela conseguiu fechar um contrato com o governo para produzir veículos militares, os chamados Furage-à-Bargem, o que impulsionou a empresa. Quando Karl voltou, a fundição não apenas sobreviveu como prosperou. Nos anos 1920 já era a 3ª maior fabricante de máquinas de debulha da Alemanha. A família expandiu os negócios recrutando parentes, e o sobrenome Mengele tornou-se tão enraizado em Günzburg que até hoje, uma das principais ruas da cidade leva o nome de Karl Mengele Straße. Um detalhe irônico, se considerarmos que o filho primogênito desse clã respeitado se transformaria em um dos símbolos mais sinistros da história. Para o jovem Joseph, essa estabilidade financeira abriu portas. Nos anos 1920, ele pôde se dedicar aos estudos com tranquilidade, destacando-se em artes, música e esportes, especialmente esqui, favorecido pela proximidade dos Alpes bávaros. Em abril de 1930, concluiu o ensino médio com notas sólidas, embora não excepcionais. Inicialmente cogitou seguir odontologia, percebendo uma lacuna no mercado local, mas logo descartou a ideia por considerá-la muito restrita. Sua ambição o levou à medicina, com ênfase em antropologia e genética, áreas que na época começavam a ganhar contornos preocupantes. Suas cartas da época revelam um homem determinado a se tornar o primeiro cientista médico da família, ansioso por impressionar com suas conquistas. Em outubro daquele mesmo ano deixou Günzburg rumo a Munique, capital da Baviera, onde se matriculou simultaneamente em medicina e filosofia, uma combinação que unia o rigor científico a questionamentos mais amplos. Essa dualidade, que poderia parecer inofensiva, mais tarde se revelaria uma mistura explosiva. Mengele chegou à cidade justamente quando o movimento político ganhava força nas ruas, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, liderado por um orador inflamado de origem austríaca, Adolf Hitler. Fundado uma década antes, o partido havia tentado um golpe em Munique em 1923, mas após o fracasso passou a atuar dentro da legalidade, embora com resultados eleitorais modestos, até que a crise de 1929 mudasse tudo. O crash da Bolsa de Nova York arrastou a economia global para um abismo, e a Alemanha, já fragilizada, mergulhou no desespero. Milhões perderam empregos e economias e nesse caos, partidos extremistas como nazistas e comunistas ganharam terreno. Hitler e seus seguidores exploraram o ressentimento popular, promovendo um discurso de ódio aos estrangeiros e de revolta contra as imposições de Versalhes. Mengele, embora ainda não filiado ao NSDAP, não ficou indiferente ao turbilhão político. Em março de 1931, ingressou no Stahlhelm, uma organização de veteranos de guerra que, com seus desfiles militares e retórica nacionalista, funcionava como uma espécie de anticâmara do nazismo.
Anos depois, em suas memórias, ele admitiria que, embora não pudesse votar na época, simpatizava com os ideais nazistas, influenciados pela tradição conservadora da família. Minhas inclinações políticas então eram, creio, de cunho nacional conservador. Não me filiei a nenhum partido, mas confesso que me sentia fortemente atraído pelo programa e pela estrutura do nacional-socialismo, escreveu. No entanto, a pressão dos eventos o levaria a uma escolha inevitável. Era impossível permanecer neutro diante da ameaça marxista-bolchevique. Essa ideia simples acabou se tornando o fator decisivo em minha vida. As palavras deixam claro que sua adesão ao nazismo era apenas uma questão de tempo. E o tempo, como se sabe, não trabalharia a favor da humanidade. Os anos em Munique testemunharam não apenas a ascensão inexorável do nazismo, mas sua consolidação como força dominante. Até 1932, Hitler e seus sequazes já haviam se tornado o maior partido da Alemanha, conquistando um impressionante 40% dos votos nas eleições para o Reichstag daquele ano. Mesmo assim, não era suficiente para formar um governo majoritário. A Alemanha então mergulhou em um impasse político na segunda metade de 1932, balançando entre dois abismos, o nazismo e o comunismo, este último já a segunda maior força política do país. Qualquer que fosse o vencedor, uma coisa era certa: a República de Weimar estava condenada. E então, no final de 1932 e início de 1933, a elite política e econômica alemã fez o que só pode ser descrito como um pacto faústico. Na ilusão de que poderiam domar a fera, entregaram as rédeas do poder a Hitler e seus principais colaboradores, convencidos de que o controlariam. Foi um erro fatal. Uma vez dentro do sistema, os nazistas agiram com velocidade cirúrgica. Fabricaram uma emergência política para justificar a lei de plenos poderes, que transformou Hitler em ditador de facto, permitindo-lhe governar por decreto. Em poucos meses a democracia alemã foi esmagada. Até meados de 1933, o nazismo já havia estabelecido um estado de partido único, um regime que duraria 12 anos de terror. Enquanto a Alemanha se rendia à tirania, Mengele, em 1934, parecia absorvido por seus estudos. Embora muitos de seus colegas o considerassem um aluno mediano, ninguém poderia negar sua ambição voraz e disciplina de ferro. Essa combinação o levou a um feito raro: conciliar o doutorado com a prática médica no meio da década de 1930. Foi nesse período que os Stahlhelm, grupo paramilitar do qual Mengele fazia parte, foram absorvidos pelas SA, as camisas pardas, a ala militar original do partido nazista. Hitler desconfiava do caráter monarquista dos Stahlhelm, e a fusão foi mais um movimento para centralizar o poder. Uma grave doença renal forçou Mengele a abandonar a organização, liberando-o para se dedicar ainda mais aos estudos. E os estudos, afinal, lhe renderam dividendos. Em 1935 defendeu sua tese de doutorado, Pesquisa Morfológica Racial na seção mandibular de 4 grupos raciais, na qual sustentava ser possível determinar a raça de um indivíduo apenas pelo formato de sua mandíbula. Curiosamente, apesar do tema, o trabalho não continha explícitos discursos racistas ou antissemitas, um detalhe crucial. Sugere que naquele momento, Mengele ainda não havia sido totalmente corrompido pela ideologia nazista. Sua radicalização viria depois. Com o doutorado em mãos, cumpriu breves meses como médico residente, etapa obrigatória para obter a licença plena. Foi nesse período, em um hospital de Leipzig, que conheceu Irena Sochuen, sua futura esposa, com quem se casaria em 1939. O único filho do casal, Rolf, nasceria em 1944. Mas a rotina de plantões e rondas hospitalares não o satisfazia. Mengele ansiava por algo maior, e encontrou. Em janeiro de 1937, conseguiu uma posição como assistente de pesquisa no Instituto do Reich para Biologia Hereditária e Pureza Racial na Universidade de Frankfurt. Ali passou a trabalhar sob a tutela do professor Ottmar von Verschuer, um devoto de Hitler e autoproclamado especialista em higiene racial. Um eufemismo sinistro para o que viria a ser a engenharia genética nazista. Foi nesse ambiente que a corrupção moral de Mengele se acelerou. Até então, seu interesse por raça e genética, embora presente, não havia se traduzido em fanatismo ideológico. Sua tese em Munique, embora questionável em premissas, ainda se baseava em métodos científicos reconhecidos. Mas Frankfurt foi diferente. Ali, ele se afundou na pseudociência racial nazista. Em maio de 1937, finalmente filiou-se ao Partido Nazista, tornando-se o membro de número 5.574.974.
Sob a orientação de von Verschuer, Mengele começou a produzir laudos para os tribunais nazistas, onde judeus eram julgados por supostas violações das leis de Nuremberg, um conjunto de medidas opressivas projetadas para despojar os judeus de seus direitos e identidade. Seu trabalho incluía exames físicos grotescos, medir narizes, analisar traços faciais, determinar, com ares de ciência, se um acusado tinha sangue judeu. Era a perversão da medicina em nome do Estado. Aqui a transformação de Mengele é inegável. O homem que anos antes havia escrito uma tese tecnicamente neutra, agora colaborava ativamente com a máquina de opressão nazista. Sua carreira, no entanto, decolou. Von Verschuer o promoveu a assistente médico e em 1938, após obter seu diploma completo em Frankfurt, Mengele já falava abertamente sobre melhoramento racial, um código para a eugenia nazista. Politicamente, sua integração ao regime se aprofundava. Poucos meses após ingressar no Partido Nazista, solicitou adesão à SS, a organização paramilitar comandada por Heinrich Himmler, que logo se tornaria a Guarda Pretoriana do Holocausto. Não bastasse, juntou-se também à Waffen-SS, a elite militar da SS. Sua vida profissional e sua lealdade política se fundiam de maneira inquietante. Paralelamente, Mengele se vinculou a duas instituições-chave da pseudociência nazista, o Instituto do Reich e o Instituto Kaiser Wilhelm, ambos dedicados a legitimar a eugenia e o racismo científico. Enquanto ele avançava em seus estudos, a Alemanha de Hitler marchava para a guerra. Desde o início, o objetivo era claro: rasgar o Tratado de Versalhes e reerguer o Império Alemão como potência dominante na Europa. Nos primeiros anos após 1933, no entanto, o regime ainda mascarava suas intenções mais sombrias. Mas não por muito tempo. A partir de 1936, a máquina de guerra nazista deixou de lado qualquer disfarce. Na primavera daquele ano, as divisões alemãs marcharam sobre a Renânia, rearmando uma região expressamente proibida pelo Tratado de Versalhes. Foi um ato de desafio calculado, um teste de força que o mundo observou com uma mistura de indignação e paralisia. 2 anos depois, em 1938, a Áustria foi engolida pelo Anschluss, incorporada à Grande Alemanha, sob o pretexto de uma união voluntária. Mas a fome expansionista de Hitler não conhecia limites. No outono do mesmo ano, as tropas alemãs ocuparam os Sudetos, na Tchecoslováquia, sob o olhar complacente de Chamberlain e Daladier, que em Munique entregaram um país soberano em troca de promessas vazias de paz. Até que em março de 1939, o resto da Tchecoslováquia foi desmembrado, e a Hungria transformada em um estado fantoche. A Europa assistia atônita, enquanto o mapa era rasgado e reescrito à força. Foi então que Londres e Paris finalmente acordaram do sonho da apaziguação. Quando as divisões Panzer cruzaram a fronteira polonesa em 1º de setembro de 1939, a resposta veio em 48 horas. A declaração de guerra da França e da Grã-Bretanha. O mundo mergulhou no abismo. E enquanto o continente se preparava para o conflito mais devastador de sua história, Joseph Mengele viu sua própria vida tomar um rumo inesperado. No verão de 1939, após anos de cortejo, ele planejava se casar com Irene Sonchoin, mas o regime que tanto admirava quase lhe negou essa felicidade. Surgiram dúvidas sobre a pureza racial de sua noiva, ironia cruel para um homem que logo se tornaria o árbitro supremo da vida e da morte com base em critérios raciais. Mengele recorreu a influentes aliados dentro do partido, que garantiram às autoridades que Irene possuía traços nórdicos inquestionáveis. Mesmo assim, uma investigação minuciosa que chegou a rastrear parentes distantes nos Estados Unidos, não conseguiu dissipar totalmente as suspeitas. No fim, o casal conseguiu a autorização, mas não sem que ficassem registradas as hipocrisias de um sistema que, enquanto exigia provas irrefutáveis de arianismo, permitia que um de seus futuros carrascos escapasse das próprias regras. Afinal, como poderia o Reich confiar a um homem a tarefa de purificar a raça se ele próprio não conseguia provar, sem sombra de dúvida, que sua esposa, e por extensão seus filhos, eram sangue puro? Mengele, no entanto, não perdeu tempo com contratempos pessoais. Quando a guerra estourou, viu nela não uma tragédia, mas uma luta necessária, como confessaria anos depois ao filho Rolf. Para ele, era a hora de a Alemanha se livrar das correntes impostas pelo Tratado de Versalhes e reclamar seu lugar como potência dominante. Imediatamente alistou-se. Mas o destino, ou antes, seu próprio corpo, o traiu. A antiga doença renal ressurgiu no final de 1939.
adiantando sua entrada nas fileiras até o verão de 1940, justamente quando as Panzerdivisionen esmagavam a França em poucas semanas. Seu primeiro posto foi em uma base militar em Kastel, no centro da Alemanha, mas não permaneceu lá por muito tempo. Como membro da Waffen-SS, foi rapidamente realocado para a Polônia ocupada, onde serviu na seção genealógica do Escritório de Raça e Reassentamento. Sua missão? Avaliar a pureza racial dos colonos que seriam instalados nos territórios conquistados a leste, expurgando qualquer traço não germânico do novo Lebensraum, o espaço vital que os nazistas sonhavam estender até os Urais. Enquanto Mengele classificava vidas com a frieza de um burocrata, o Reich celebrava vitória após vitória. A invasão da Polônia em 1939 havia sido um triunfo relâmpago. Seguiu-se o inverno falso de 1939 a 1940, quando Londres e Paris, ainda desorganizadas, tentaram se armar contra o inevitável, o ataque alemão ao Ocidente. Quando ele veio na primavera de 1940, foi com uma velocidade aterradora. Dinamarca e Noruega caíram em semanas. Em seguida veio a Blitzkrieg contra a França, uma campanha tão avassaladora que em poucas semanas, Paris estava ocupada e a Grã-Bretanha, isolada, enfrentava sozinha a ameaça de uma invasão. Para piorar, Mussolini, sedento por uma fatia do butim, uniu a Itália ao eixo, e as forças do Afrika Korps avançaram sobre o norte da África, ameaçando o Canal de Suez. Até meados de 1941, o mapa da Europa estava manchado de vermelho e preto. Dos Balcãs aos Pirineus, o continente parecia pertencer a Hitler. E foi nesse momento de aparente invencibilidade que a máquina nazista revelou sua face mais monstruosa. Confiante de que a Europa estava a seus pés e de que nenhuma potência ousaria intervir, o regime abandonou os últimos vestígios de moderação. Em 1940 e início de 1941, ainda se falava em deportar os judeus para Madagascar, uma prisão a céu aberto no Índico. Mas quando a campanha africana estagnou e o Suez escapou das garras do eixo, uma solução muito mais radical ganhou forma. Não mais deportação, mas extermínio. Não mais gulags distantes, mas fábricas de morte no coração da Europa. Em janeiro de 1942, na Conferência de Wannsee, os burocratas do Holocausto selaram o destino de milhões. Os campos de concentração, até então locais de trabalho forçado e brutalidade, se transformariam em máquinas de aniquilação. Treblinka, Sobibor, Auschwitz, nomes que logo se tornariam sinônimos de horror. Ali uma minoria seria poupada para trabalhar até a exaustão em fábricas que alimentavam a máquina de guerra alemã. O resto seria eliminado em horas, asfixiado pelo gás, reduzido a cinzas. E foi para Auschwitz o maior e mais eficiente desses infernos que Mengele seria enviado. Antes disso, porém, ele ainda teria seu batismo de fogo. Em meados de 1941, após meses na Polônia ocupada, foi realocado para a Frente Oriental, onde Hitler lançava a Operação Barbarossa, a maior invasão terrestre da história. Centenas de milhares de soldados alemães atravessaram a fronteira soviética em junho daquele ano, avançando como uma maré humana sobre territórios que pareciam se render sem resistência. Moscou e Leningrado estavam ao alcance. Mas o inverno russo, implacável, e a resistência inesperada do Exército Vermelho mudaram o curso da guerra. As divisões alemãs, mal equipadas para o frio siberiano, começaram a recuar. Foi nesse cenário de vitória transformada em desastre que Mengele serviu na Ucrânia, onde por sua atuação, recebeu a Cruz de Ferro de segunda classe. Mesmo com a maré da guerra começando a virar, ele permaneceu no fronte, enquanto Reich, em sua arrogância, acelerava os planos para o extermínio em massa. A Europa ardia e Mengele, o cientista ambicioso, estava prestes a encontrar seu verdadeiro laboratório. Em janeiro de 1942, Mengele foi designado para o corpo médico da Waffen-SS Viking, uma unidade de elite que avançaria mais fundo no território soviético do que qualquer outra divisão alemã, mas o destino tinha outros planos para ele. Embora fosse um médico qualificado, não foi enviado para as linhas de frente, onde a batalha era mais feroz. Em vez disso, foi mantido nas retaguardas em operações de limpeza após os combates, onde seu valor como profissional da saúde era considerado mais estratégico do que como soldado. O Reich não desperdiçava recursos promissores. Foi em julho daquele ano, nos arredores de Rostov e Batais, que Mengele provou seu valor de maneira espetacular. Durante 5 dias de combate implacável, enquanto a divisão Viking lutava em uma batalha de atrito contra as forças soviéticas, ele arriscou a própria vida para resgatar 2 soldados feridos de um tanque em chamas sob fogo inimigo.
Não bastasse arrastá-los para um abrigo improvisado, ainda lhes prestou os primeiros socorros com mãos firmes, enquanto as balas silvavam ao redor. Esse ato de coragem, ou de cálculo frio, quem sabe, lhe rendeu a Cruz de Ferro de primeira classe, além da insígnia de feridos em negro e a medalha de cuidados com o povo alemão. Quando retornou à Polônia no final de 1942, Mengele não era mais um médico comum. Era um oficial condecorado forjado no inferno do fronte oriental, onde a morte era uma companheira constante. Mas seu regresso não foi mero acaso, nem uma recompensa pelo heroísmo em batalha. As engrenagens do destino, e de homens ainda mais sinistros, já o estavam direcionando para um propósito muito mais sombrio. Seu antigo mentor, professor Ottmar von Verschuer, agora à frente do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Hereditariedade e Eugênia em Berlim, tinha planos ambiciosos. Com a solução final em pleno andamento e os campos de concentração se expandindo como metástases de um câncer moral, o Instituto encontrava-se diante de uma oportunidade sem precedentes, um laboratório humano ilimitado, onde a ética era uma palavra vazia e os sujeitos de pesquisa eram descartáveis. Von Verschuer, um dos arquitetos intelectuais da eugenia nazi, já havia declarado, ainda em 1942, que levaria consigo alguns de seus discípulos mais brilhantes para os campos. Mengele, é claro, estava entre eles. Não foi por acaso que em meados de 1942, ele foi convidado a deixar o fronte oriental. Von Verschuer precisava de mãos hábeis e de uma mente sem escrúpulos para conduzir seus experimentos. Assim, em janeiro de 1943, após uma breve passagem pela Polônia, Mengele estava de volta a Berlim, sob as asas do Instituto. Mas seu destino final não seria a capital do Reich. Seria um lugar onde a ciência se fundiria com o horror de maneira indissociável, Auschwitz. Enquanto isso, a máquina de guerra nazista começava a rangir. Após a derrota em Stalingrado, o Exército Vermelho avançava implacavelmente, empurrando os alemães de volta para a Ucrânia e a Polônia. Na África, as forças do eixo haviam sido esmagadas pelos aliados. Em julho de 1943, a invasão da Sicília abriu uma nova frente no sul da Europa, e a Itália, outrora aliada leal, vacilava. No verão de 1944, o dia decelaria o destino da Alemanha. Agora, os aliados avançavam por dois flancos, e a derrota era apenas uma questão de tempo. Mas para homens como Mengele, a guerra não era sobre vitória ou derrota. Era sobre oportunidade. E em maio de 1943, recém-promovido ao Hauptsturmführer, capitão, ele recebeu sua ordem de transferência para Auschwitz. O que encontraria ali não era apenas um campo de concentração. Era um império da morte, cuidadosamente planejado e expandido sob o comando de Rudolf Heuss. Auschwitz e o campo original abrigava a administração e as primeiras celas. Auschwitz II, Birkenau, era a fábrica de extermínio, onde câmaras de gás disfarçadas de chuveiros engoliam milhares de vidas por dia, e fornos crematórios trabalhavam sem descanso para apagar qualquer vestígio de humanidade. Auschwitz III, Monowitz, era o campo de trabalho escravo, onde prisioneiros eram drenados até a última gota de força para produzir borracha sintética para a IG Farben, a gigante química que lucrava com o sofrimento. Foi nesse complexo infernal que Mengele chegou no verão de 1943, e não demorou para que seu verdadeiro trabalho começasse. Sob as ordens de Eduard Wirtz, o médico-chefe de Auschwitz, Mengele foi nomeado médico-chefe do campo cigano, o setor onde famílias romani eram mantidas antes de serem enviadas para as câmaras. Mas suas funções iam muito além. Ele se tornou uma peça central no processo de seleção, o ritual macabro que decidia quem viveria algumas horas a mais e quem seria enviado diretamente para a morte. Quando os trens chegavam, lotados de judeus, ciganos, prisioneiros soviéticos e outros indesejáveis, Mengele estava lá na plataforma, com seu olhar clínico e impassível. Com um simples gesto, um aceno para a esquerda ou para a direita, ele determinava destinos. Os mais fortes iam para o trabalho forçado. Alguns poucos eram separados para seus estudos. Os demais? Direto para as câmaras de gás, onde morreriam em agonia dentro de minutos. Enquanto outros médicos de Auschwitz relutavam em participar das seleções, perturbados pela tarefa de condenar crianças e idosos à morte, Mengele se oferecia para fazê-lo até em seus dias de folga. Não havia hesitação em seus olhos. Não havia remorso. Para ele, aqueles corpos não eram seres humanos. Eram material de pesquisa. E seu primeiro grande experimento não demoraria a começar.
No campo cigano, uma epidemia de noma, uma infecção gangrenosa que devora a carne, especialmente ao redor da boca, se espalhava entre os prisioneiros. Um médico comum teria tentado salvá-los. Mengele viu uma oportunidade científica. Isolou os doentes, não para tratá-los, mas para observar a progressão da doença sem intervenção. Os corpos se decompunham vivos enquanto ele anotava friamente cada estágio da degeneração, como se estivesse estudando ratos de laboratório. A dor deles era irrelevante. O que importava eram os dados. Mas o horror não parava por aí. Crianças com noma, aquelas mesmas cujo sofrimento ele observara com distanciamento clínico, eram assassinadas antes que suas cabeças e órgãos fossem arrancados e enviados ao Instituto Médico das SS na cidade austríaca de Graz. Não como resíduos de uma tragédia, mas como amostras meticulosamente coletadas para estudos futuros. Enquanto os corpos ainda estremeciam nos últimos espasmos da agonia, Mengele já os via como peças de um quebra-cabeça científico, prontas para serem desmontadas em nome do progresso. E esse pesadelo não terminou ali. Meses depois, na noite de 2 de agosto de 1944, a decisão foi tomada. O campo cigano inteiro seria liquidado. Mais de 4.000 homens, mulheres e crianças, muitos dos quais ele próprio havia estudado, foram enviados para as câmaras de gás em uma única operação. Não por ódio, não por vingança, mas porque, para Mengele, eles já haviam cumprido sua função, servir como cobaias até o último suspiro. E Auschwitz não era apenas um campo de extermínio, era um criadouro de doenças. A falta de saneamento básico, a superlotação dos barracões e as condições desumanas dos trens que transportavam os prisioneiros transformavam o local em um caldeirão de epidemias. Tifo, febre escarlate, desenteria, doenças que se espalhavam como fogo em palha seca. Mas enquanto um médico comum teria isolado os doentes para contê-las, Mengele adotava uma solução muito mais eficiente. Em uma ocasião, ao detectar um surto de tifo em um barracão, ele simplesmente ordenou que todas as 600 mulheres judias ali confinadas fossem levadas às câmaras de gás. O barracão foi então esterilizado, não com desinfetante mas com sangue. Novos prisioneiros eram trazidos, despidos, despeolhados e vestidos com roupas limpas roubadas de outros mortos, enquanto os corpos das mulheres ainda esfriavam nos crematórios. O método era repetido em cada barracão contaminado, como se vidas humanas fossem nada mais que tecido infectado a ser descartado. E por essa contribuição à saúde pública de Auschwitz, por transformar o extermínio em uma medida de controle sanitário, Mengele foi condecorado. Recebeu a Cruz de Mérito de Guerra e em 1944, foi promovido a médico-chefe sênior de Auschwitz-Birkenau. Não era um reconhecimento por sua humanidade, mas por sua eficiência em matar. E as mortes em massa não eram exceções, eram rotina. Centenas de pessoas eram enviadas às câmaras de gás em um único comando, sob o pretexto de prevenir doenças. Os ciganos, em particular, eram alvos prediletos de sua crueldade. Mas seu ápice de brutalidade veio no final de 1944, quando as rações, já irrisórias, apenas 700 calorias por dia, não podiam mais ser sustentadas. A solução? Eliminar milhares de judeus para equilibrar os recursos. Não por fome, não por exaustão, mas por um cálculo frio, menos bocas para alimentar, mais suprimentos para os que ainda podiam servir. Yet, mesmo entre tantas atrocidades, foi nos experimentos que Mengele deixou sua marca mais sinistra. Para ele, Auschwitz não era um campo de concentração, era um laboratório sem paredes. Um lugar onde poderia dar continuidade às pesquisas sobre hereditariedade e genética que havia iniciado nos anos 1930, agora com um material humano, ilimitado e descartável. Os prisioneiros não eram pessoas, eram espécimes tão substituíveis quanto os ratos em uma gaiola. Sua obsessão recaía sobre aqueles com características físicas incomuns, anões portadores de heterocromia, olhos de cores diferentes ou gêmeos idênticos. Para eles não havia piedade, apenas uma curiosidade doentia. Um homem com heterocromia tinha seus olhos injetados com produtos químicos corrosivos na tentativa de alterar a cor da íris. Se sobrevivesse à tortura, era morto com uma injeção letal para que seus órgãos fossem extraídos e seus ossos preservados em formaldeído. Outro prisioneiro teve um rim removido sem anestesia e foi mandado de volta ao trabalho, sangrando sem um único analgésico. Para Mengele, a dor era apenas um dado colateral, um ruído de fundo em sua busca por respostas. Mas foi com os gêmeos que sua loucura atingiu o auge. Ele os caçava como um colecionador obcecado, esquadrinhando as plataformas de seleção em busca de pares idênticos. Crianças, adultos até idosos, nenhum era poupado.
Em apenas um verão, durante o extermínio em massa dos judeus húngaros, ele selecionou pelo menos 175 pares de gêmeos. Ironia macabra, ser gêmeo em Auschwitz poderia, a princípio, salvar sua vida. Quem fosse escolhido por Mengele escapava das câmaras de gás, pelo menos temporariamente. Recebiam rações melhores, não tinham a cabeça raspada e até podiam usar suas próprias roupas. Mas essa privilegiada existência era apenas a isca para um pesadelo maior. Os gêmeos eram submetidos a exames intermináveis, craniometria, medições milimétricas de ossos faciais, fotografias em ângulos obsessivos. Um sobrevivente lembra de Mengele passando 2 horas medindo apenas os olhos dele e de seu irmão. As sessões se repetiam 2, 3 vezes por semana por meses. Mas por trás da fachada científica havia um sadismo calculado. Mengele injetava substâncias desconhecidas em um gêmeo para observar os efeitos no outro. Queimava, cortava e infectava, sempre anotando tudo com a precisão de um burocrata. E quando já não havia mais nada a extrair em vida, ele os matava. Cloroformo, injeções letais, um tiro na nuca, o método pouco importava. O que importava era a dissecção. Uma vez, suspeitando que um par de gêmeos ciganos tivesse tuberculose, ele os assassinou e abriu seus corpos para confirmar. Estavam errados. As crianças não tinham a doença. Mas isso não o deteve, o erro era irrelevante diante da oportunidade de estudar seus órgãos. O mais aterrador, porém, não eram os atos em si. Era a naturalidade com que eram cometidos. Testemunhas, incluindo médicos judeus forçados a auxiliá-lo, relatavam como Mengele podia ser gentil com suas cobaias. Oferecia doces, perguntava como estavam, brincava com as crianças, e minutos depois as matava sem pestanejar. Não havia conflito, não havia remorso. Para ele, a ciência justificava tudo. A ideologia nazista já havia lhe ensinado que algumas vidas, as dos inferiores, não tinham valor além do que pudessem oferecer à raça superior. E se esse valor fosse extraído através de uma faca de dissecação ou de uma seringa envenenada, tanto melhor. Era um homem que assobiava áreas italianas enquanto abria o peito de uma criança recém-morta. Que anotações em seu caderno sobre a resistência de um osso à fratura, enquanto o sangue ainda escorria da mesa de autópsia. Não à toa, ganhou em Auschwitz um apelido que ecoaria pela história, o Anjo da Morte. Não por ser um mensageiro divino, mas porque, para seus prisioneiros, ele era a encarnação mais pura do mal, um algoz que não matava por ódio, mas por uma curiosidade desumana. E então, quando tudo parecia não ter fim, o pesadelo começou a ruir. O fim estava próximo. Enquanto as forças soviéticas avançavam implacavelmente pela frente oriental em 1944, rasgando a Polônia com uma fúria que não deixava pedra sobre pedra, os carrascos da SS começaram a apagar suas pegadas. Auschwitz, o epicentro do horror, foi esvaziado às pressas. Documentos foram queimados, câmaras de gás dinamitadas, corpos exumados e incinerados em fogueiras que iluminavam o céu invernal como tochas de um inferno que se recusava a morrer. Mas o sangue não se apaga tão facilmente. E em 27 de janeiro de 1945, quando os soldados do Exército Vermelho romperam os portões do campo, o que encontraram não eram apenas os sobreviventes esqueléticos, mas as provas irrefutáveis de um crime contra a humanidade e, entre elas, os rastros do homem que havia transformado a ciência em tortura. Mengele, no entanto, já estava longe. Com a precisão cirúrgica que sempre o definiu, ele calculou seu momento de fuga até o último detalhe. Só abandonou Auschwitz em 17 de janeiro, quando o cerco já se fechava, levando consigo amostras de seus experimentos e anotações meticulosas, embora a maioria de seus registros macabros tenha ficado para trás, esperando para condená-lo. Seu próximo destino foi Gross-Rosen, outro inferno de concreto e arame farpado na Baixa Silésia. Mas nem mesmo ali ele permaneceria por muito tempo. Em meados de fevereiro, com os soviéticos avançando como uma maré de vingança, Mengele desapareceu novamente, iniciando uma fuga desesperada que o levaria cada vez mais para o oeste, sempre um passo à frente da justiça. Por 3 meses ele se arrastou pela Europa em colapso, disfarçando-se entre a multidão de soldados derrotados, enquanto o Terceiro Reich desabava em chamas. Em maio de 1945, já nos Sudetos, na Tchecoslováquia, ele deve ter ouvido os ecos distantes do anúncio que abalaria o mundo: Hitler estava morto, envenenado em seu bunker como um rato acossado. 8 dias depois, a rendição incondicional da Alemanha foi assinada em Berlim. A guerra havia terminado. Mas para Joseph Mengele, o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Ele sabia que seu nome já estava marcado.
Os aliados não perdoariam os arquitetos do Holocausto, especialmente não aquele que, com mãos de cirurgião e alma de carniceiro, havia brincado de Deus entre crianças gêmeas e corpos ainda quentes. A caçada estava aberta. E na noite de 8 de maio, poucas horas após o silêncio dos canhões, Mengele cruzou de volta para a Alemanha, agora um país em ruínas, onde cada sombra poderia esconder um carrasco ou um salvador. Os dias seguintes foram um jogo perigoso de identidades falsas e mentiras bem ensaiadas. Por semanas ele se misturou entre os milhares de soldados alemães capturados, até que em meados de junho, esteve a um fio de ser descoberto. 10.000 prisioneiros foram detidos para interrogatório, e Mengele estava entre eles. Mas o destino, ou a incompetência, interveio. Quando finalmente foi preso por uma divisão americana, algo quase incompreensível aconteceu. Ele deu seu nome verdadeiro, Joseph Mengele. Os registros o confirmam. E mesmo assim, ninguém reconheceu nele o anjo da morte, o homem cuja crueldade já era lenda nos relatórios dos aliados. Como era possível? A resposta estava em um detalhe macabro. Desde 1938, Mengele havia se recusado a receber a tatuagem de tipo sanguíneo que todos os membros da SS carregavam. Agora, essa teimosia o salvava. Sem a marca indelével, sem provas imediatas de seu passado, ele foi solto em setembro de 1945, largado como lixo humano nas ruas de Ingolstadt. A partir daí começou sua segunda vida, uma existência de sombras, mentiras e uma arrogância que nunca o abandonaria. Ele se reinventou como Fritz Ullmann, usando documentos de um antigo conhecido. Depois, quando o nome começou a queimar, tornou-se Fritz Ullmann. Mas mesmo disfarçado, não conseguia conter o ódio que fervia dentro de si. Em Donald, na zona de ocupação americana, suas conversas com estranhos eram um risco constante. Falava dos cruzados que haviam invadido a Alemanha, amaldiçoava os vencedores, deixava escapar fragmentos de sua verdadeira identidade. Era como se, em algum nível, quisesse ser descoberto. Até que, em um gesto de ironia cruel, ele chegou a declarar a um casal que o abrigou no final de 1945 que pretendia se entregar, quando pudesse ter um julgamento justo. Como se a justiça pudesse ser medida pela mesma régua que ele usará para medir crânios de crianças. Como se Auschwitz pudesse ser melhorado por anos, ele vagou pela Alemanha destruída, um fantasma entre ruínas. Trabalhou como peão em uma fazenda nos Alpes Bávaros, vivendo sob o nome de Ullmann, enquanto os Fischer, seus patrões, desconfiavam cada vez mais daquele homem que falava do passado com um rancor doentio. Periodicamente sua esposa, Irene, arriscava visitas secretas, trazendo notícias do mundo exterior, e a certeza de que a caçada continuava. Mas os aliados, afogados em sua própria burocracia e na tarefa impossível de reconstruir uma Europa partida ao meio, começaram a perder o rastro. Muitos acreditavam que Mengele já estava morto, como tantos outros nazistas que haviam sumido sem deixar vestígios. Até que, em 1949, ele fez sua jogada final, fugir da Europa para sempre. E foi assim que, com a ajuda das Hatlines, aquelas rotas clandestinas tecidas por simpáticos ao nazismo, onde padres corruptos, diplomatas coniventes e antigos camaradas trocavam documentos por dinheiro, Mengele atravessou a fronteira germano-italiana em abril. Em Gênova, com a cumplicidade da Cruz Vermelha, obteve um passaporte falso sob o nome de Helmut Gregor. Poucos meses depois embarcou para a América do Sul, onde governos como o da Argentina abriam os braços para criminosos de guerra, não por bondade, mas por cálculo político. Lá, entre os exiliados que sonhavam com um quarto Reich, Mengele encontraria não apenas refúgio, mas uma segunda chance. E o mundo, mais uma vez, deixaria que ele escapasse. O dinheiro fluiu até ele na Argentina, enviado discretamente da Alemanha por mãos que ainda acreditavam no velho sonho nazista. Bastou para que Mengele comprasse uma participação em um modesto negócio de marcenaria e alugasse uma casa, onde pôde reconstruir, aos poucos, uma fachada de respeitabilidade. Mas a verdade era muito mais sombria. Há indícios de que durante aqueles anos, ele jamais abandonou sua verdadeira vocação, a medicina. Sem licença, sem escrúpulos, Mengele teria se envolvido em uma rede clandestina de abortos ilegais, explorando a dor alheia como sempre fizera. A impunidade, mais uma vez, era sua aliada. Sua vida pessoal também se transformou. Irene, sua primeira esposa, que o acompanhará nos horrores de Auschwitz e resistir ao caos do pós-guerra, recusou-se a segui-lo para a América do Sul. O divórcio em 1954 foi o fim de um capítulo. 4 anos depois, Mengele casou-se novamente, desta vez com Marta, sua cunhada viúva, que já fora esposa de seu irmão Karl.
Ela cruzou o oceano para juntar-se a ele, reforçando o círculo de cumplicidade que o protegia. Tamanha era a negligência das autoridades que na metade dos anos 1950, Mengele até ousou voltar à Europa para rever seu filho. O mundo simplesmente não o procurava. Os alemães e os aliados o davam por morto desde o final dos anos 1940. Um erro conveniente. Mesmo quando, em 1958, seu nome surgiu em uma investigação sobre uma rede de médicos envolvidos em abortos ilegais na Argentina. E ele foi questionado, mas jamais acusado, o sistema falhou em detê-lo. O susto, porém, foi suficiente para que mudasse de endereço mais uma vez. Nos anos seguintes, Mengele tornou-se um fantasma na América do Sul. Agora aqui, agora ali, ora em Paraguai, ora na Bolívia, sempre um passo à frente da justiça. Até que em maio de 1960, o Mossad israelense invadiu a casa de Adolf Eichmann em Buenos Aires. Mengele estava na mira, mas por um fio do destino, encontrava-se na Bolívia quando Eichmann foi capturado. O julgamento do arquiteto do Holocausto em Jerusalém, sua execução em 1962, deveriam ter sido um aviso. Mas não para ele. Mesmo com os caçadores de nazistas como Simon Wiesenthal, agora certos de que estava vivo, Mengele arriscou uma breve viagem à Alemanha Ocidental antes de se estabelecer no Brasil, em uma fazenda nos arredores de São Paulo, propriedade de Wolfgang Gerhard, um simpático nazista. Enquanto isso, sua segunda esposa Marta fixou-se na Itália. Eram os anos em que a perseguição a ele se intensificava. Agentes israelenses e investigadores internacionais rastreavam seus passos, pressionavam por sua extradição. Mas Mengele, mestre na arte do desaparecimento, continuava a escorregar entre as frestas. Em 1962, o Mossad chegou a receber informações de que ele estaria no Egito, mais uma pista falsa em meio a um labirinto de mentiras. Na verdade, ele seguia protegido por sua teia de cúmplices, Gerard, os expatriados húngaros Geza e Gitastama, que lhe arranjavam esconderijos em São Paulo e além. Chegou ao ponto de assumir a identidade de Gerard quando este precisou viajar à Europa para tratar de um familiar doente. Até o fim, a justiça nunca o alcançou. Sua saúde, porém, sim. Um primeiro derrame em 1976 o deixou debilitado. Hipertensão, doenças crônicas, o corpo que outrora dissecara outros sem piedade agora se voltava contra ele. Em 7 de fevereiro de 1979, enquanto nadava nas águas de Bertioga, no litoral paulista, um segundo derrame o fulminou. Afogou-se. Quase 70 anos, uma vida longa demais para um homem que deveria ter sido julgado décadas antes. 2 anos antes de sua morte, seu filho Rolfo visitará em São Paulo. Era a primeira vez que se viam em mais de 20 anos, a primeira vez que Rolfo encarava como adulto. O que encontrou? Um homem inalterado pelo tempo, sem remorso, sem arrependimento. Para Mengele, Auschwitz fora apenas o cumprimento de um dever. Fiz o que tinha de ser feito, teria dito, como se as câmaras de gás, as crianças gêmeas esfoladas vivas, os corpos dissecados sem anestesia fossem meros detalhes burocráticos de uma carreira. Rolf saiu daquela reunião com uma certeza: seu pai era, até o último suspiro, um nazista convicto. E então o epílogo macabro. Por anos, o mundo continuou a procurá-lo. Simon Wiesenthal e outros caçadores de nazistas persistiram na busca pelo anjo de Auschwitz, convencidos de que algum dia a justiça o alcançaria. Até que em 1985, uma descoberta casual em Günzburg, sua cidade natal na Alemanha, revelou o impossível: cartas que provavam sua morte anos antes. As investigações levaram a uma sepultura anônima em Embu das Artes, perto de São Paulo, sob o nome de Wolfgang Gerhard, o mesmo homem que o abrigara, cuja identidade ele roubara. Seus restos foram exumados. Exames forenses confirmaram: era ele. Rolf reconheceu o que restava do pai. Hoje, o esqueleto de Joseph Mengele não apodrece em algum cemitério esquecido. Serve como peça de estudo em uma faculdade de medicina da Universidade de São Paulo. Há uma ironia cruel nisso. O homem que transformou corpos em objetos de experimentação agora é ele mesmo um objeto, dissecado pela ciência que um dia distorceu. O que dizer de uma figura como essa? Como avaliar um monstro que, em seus anos de formação, não parecia diferente de tantos outros acadêmicos brilhantes, como Albert Speer, o arquiteto que se tornou ministro de armamentos do Reich? Até meados dos anos 1930, Mengele era um estudante promissor, um antropólogo curioso cujos trabalhos, embora impregnados das teorias raciais da época, não destilavam ódio explícito. Afável, inteligente, ele poderia ter sido apenas mais um nome nos anais da ciência. Mas então veio o Partido Nazista.
e algo nele ou em torno dele se rompeu. Basta um nome para entender como a ciência pode se tornar um instrumento de horror. Otmar Freiherr von Verschuer, o mentor que moldou o destino de Mengele. Sob sua tutela em Frankfurt no início de 1937, o jovem antropólogo não apenas mergulhou nas teorias raciais, ele as abraçou com um fervor que beirava o fanatismo. Não foi uma transformação gradual, mas uma metamorfose acelerada. Até o final de 1938, Mengele já não era apenas um filiado ao partido nazista. Ele havia se tornado um membro da Waffen-SS, a elite militar do regime, onde a ideologia não era apenas pregada, mas vivida com sangue e fogo. E quando a guerra estourou, em setembro de 1939, ele não hesitou. Seguiu a invasão da Polônia não como um observador, mas como um agente ativo da máquina de morte nazista. Desde o início, seu trabalho já carregava o selo da perversão, a obsessão pela pureza racial, um conceito que, em suas mãos, se transformaria em algo muito pior do que teorias acadêmicas. Mas foi em Auschwitz, entre o verão de 1943 e sua fuga covarde em janeiro de 1945, que Mengele revelou sua verdadeira face. Em apenas 20 meses, ele não se limitou a assinar ordens de extermínio, ele as executava com as próprias mãos. Injeções letais, experimentos que desafiavam até os limites da crueldade humana. Gêmeos costurados um ao outro em um estudo grotesco sobre siameses, condenados a morrerem em agonia quando a gangrena consumia suas carnes. Crianças submetidas a transfusões de sangue infectado, homens e mulheres expostos a doenças, gelos e queimaduras em nome de uma ciência que não passava de sadismo disfarçado de pesquisa. Mengele não era apenas um médico em Auschwitz. Ele era o anjo da morte com jaleco branco, um carrasco que selecionava suas vítimas com um sorriso nos lábios enquanto as enviava para as câmaras de gás ou para sua mesa de torturas. E no entanto, quando o Reich desabou, ele escapou. Por mais de 30 anos, Mengele viveu como um fantasma, transitando entre a Europa e a América Latina com uma facilidade que ainda hoje espanta. Quantos cúmplices teve? Quantos governos, quantas pessoas comuns fecharam os olhos para seus crimes em troca de dinheiro, medo ou simples indiferença? Em 1945, foi preso pelos aliados e solto porque, ironicamente, não tinha a tatuagem de tipo sanguíneo que identificava os membros da SS nos anos seguintes. Esteve a um passo da justiça inúmeras vezes, mas sempre conseguia desaparecer. Em 1960, quando Adolf Eichmann foi capturado em Buenos Aires, Mengele já havia sumido novamente, como se o destino o protegesse. Ele morreu em 1979, afogado em uma praia brasileira, sem jamais ter pago por seus crimes. Mas a pergunta permanece: como um homem educado, um acadêmico promissor, se tornou um dos mais brutais carrascos da história? Foi a ideologia? A ambição? Ou algo mais sombrio, um prazer doentio pelo poder absoluto sobre a vida e a morte? Alguns dirão que Mengele foi apenas mais um entre os monstros do nazismo. Outros que ele foi o pior deles, não pela escala de suas ações, mas pela frieza calculista com que as executava. Um homem que, enquanto milhões morriam, anotava dados em seus cadernos como se estivesse em um laboratório, não em um campo de extermínio. E você? O que acha? Um produto de seu tempo, ou um sadismo que sempre esteve lá, à espera de uma desculpa para se manifestar?